Shalom, amados. O paz do Senhor como você queira. Quero te convidar. Estamos gravando hoje aqui. Venha mesmo que você está afastado da presença. Deus pode mudar a tua história. Nesse lugar se faz família. Deus tem mudado a história de muitas famílias, muitas pessoas. Então eu quero deixar essa palavra para você. Nos visite. A igreja fica situada na rua Raposo Tavares, no 40. Vila Santa Terezinha, Presidente Prudente, estado de São Paulo. Não é rodovia, é rua Raposo Tavares. Pode ter certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração e mudará a tua história. Se você tem algum tipo de enfermidade, venha também. Nós vamos orar, colocar as mãos sobre você. Você pode ter a convicção que você será sarado, curado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra para você no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 37, versículo 3, diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e lhe dera-lhe uma túnica de várias cores. Ponto. Israel, Jacó amava José, trocou o nome de Jacó para Israel. Amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice e fez uma única túnica de várias cores. Olha bem, queridos, quando você pega essa história da sua velhice, né? Porque Raquel, que era o grande amor da vida dele, ela não tinha filho, não dava filho, até que veio José. E José, ele teve um sonho que ele dominava sobre os irmãos, não só um. José teve outros sonhos com a mesma profecia, que ele viu os feixes, tudo para cima, e ele pegava os feixes, é um comando, ele via as estrelas, é um comando, ou seja, José, ele era um profeta de visão aberta, então ele estava em treinamento, ele não entendia o significado dos feixes e também não entendia o significado das estrelas, mas o próprio Senhor já estava revelando para ele, já estava mostrando para ele, já estava mostrando o propósito para ele, que tipo de pessoa que ele ia ser, através dos sonhos, através das visões. E a Bíblia que relata que José ele ficou tão feliz, que ele conta para os irmãos, depois ele conta para o pai. O pai, por ter um tempo mais de experiência com o Senhor, o pai começa a lembrar das experiências que ele teve. Jacó, que mudou o nome de Israel, que lutou com o anjo até que o anjo abençoasse, e ele começou a entender que era o próprio Senhor que tinha escolhido aquele filho que seria totalmente diferente. E pior, pasmem, toda essa profecia, essa autoridade, esse poder, no tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eram os primogênitos. Eles herdavam a bênção da primogenitura. Eles carregavam a bênção do pai e a bênção do filho. Por isso que fala que todo primogênito ele carrega uma responsabilidade maior de dar continuidade naquela descendência. Mas aqui Deus já estava mostrando que não seria Rúben. Por quê? Mais para frente, você vai ver que Rúben começa a violar o leito de Jacó, de Israel, começa a se deitar com a concubina Bila, né? Mas lá em outrora, Bila, ela já tinha uma quedinha por Rúben e acabou acontecendo. Então Rúben era o mais velho, ele viola o leito. Lá na frente, quando José já é governador, né? Os irmãos estão seguros, os irmãos fazem a votação, Israel pega e fala: a bênção da plenitude vai ser passada para José. E aqui nós estamos falando de uma túnica. Então essa túnica era sinal de quê? De uma aliança, um sinal da proteção. Era uma capa de capacitação, de proteção, que quando o adversário fosse vir atacar José, haveria uma proteção do pai, haveria os anjos. Porque, queridos, tudo que você vê, você imagina, olha lá, aquela casa ali tem um monte de cerca elétrica. Por que tem um monte de cerca elétrica e as outras não tem? É porque é um sinal de proteção. Mas quando você vê que os irmãos vendem, ele não está com essa túnica. Ele estava com essa túnica quando estava junto com os irmãos, né? Então são coisas que às vezes nós não entendemos porque Deus permite. Ponto. Deus permitiu José estar com a túnica. Deus permitiu José ser jogado na cova. Deus permitiu ele ser vendido para o Egito. Deus permitiu ele chegar na casa de Faraó. Deus permitiu a mulher de Potifar tentar atacar ele. Deus permitiu ele ser colocado em cárcere. Deus permitiu ele até apanhar. Deus permitiu ele comandar, né, o cárcere. Por quê? Porque era um dom para uma nação, para um tempo, para um povo, porque ele foi governador. Certamente, se ele ficasse naquele lugar de comodismo, o pai honrasse ele, os irmãos honrassem ele, ele não tinha trazido uma revelação de Faraó para um tempo de fome, para uma nação, para um povo. Certamente aquele povo tinha sido exterminado. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Ele está dizendo, talvez, a zona de conforto que você está, ou nós estamos deixando de alimentar um povo, uma nação, uma descendência, pessoas na rua, na tua vizinhança,
no teu trabalho, porque está cômodo aquilo que você está vivendo. Estou comendo, estou dormindo, estou bebendo, ando de carro, está cômodo para mim. Mas às vezes o Senhor não quer só isso para mim e para você. De repente o que o Senhor está querendo fazer para você é isso, mudar a tua história, para que você abençoe novas pessoas. Faz sentido para você essa palavra? Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que você seja como José, um provedor. Mas a crise não governou José, José governou a crise física, crise emocional, crise financeira e material, porque aquela crise naquela época era o quê? De água, de alimento. Mas Deus vem e revela para Faraó o dom de José, ele interpreta porque lá ele começou a ser treinado, tudo que aconteceu com ele nunca abandonou Deus. Então talvez você já nasceu geneticamente com um dom, com um talento, ou algum homem ou alguma mulher transferiu essa unção para você, mas nós precisamos de treinamento para entender o que o Senhor fala. Então eu quero liberar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a vida dessas pessoas que vão acompanhar o dia, a hora e o momento que você assistir esse conteúdo digital. Eu abençoo a tua casa, a tua família, o teu ministério. Eu abençoo nesse Shabat, que Deus prospere, abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, assim seja.